Quero saudar a amada igreja com a graça, com a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome dele. Para mim é uma alegria, uma honra estar aqui. Agradeço ao convite do pastor Anderson, da igreja. Como eu disse, eu sou o reverendo Marcos Castilho, da Igreja Presbiteriana do bairro Amambaí. Estou aqui em Campo Grande há 22 anos, cheguei aqui em 97. No ano passado ainda eu estava nas fileiras da Força Aérea Brasileira. Me aposentei, fui para a reserva. Hoje tenho dedicação exclusiva ao ministério, louvado seja o Senhor, graças a Deus por isso. Vim com minha esposa Márcia, está ali. Tenho 2 filhos, Priscila e Henrique. Priscila casada já, Henrique pensando em casar, Então, graças a Deus, Deus tem nos dado muitas alegrias aqui nesta cidade, E quero dizer que como pastor é muita luta, É muita coisa, Mas nós estamos firmados naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos, o Senhor Jesus, Então, eu estarei com vocês pelo menos hoje e amanhã, se Deus assim nos permitir. Será que não está muito alto esse microfone? Não está dando... Está tudo bem? Estou achando que está... Aí, obrigado. E nós estaremos falando em 2 livros distintos. Hoje nós estaremos falando no livro de Josué, E amanhã nós estaremos falando sobre o Evangelho de João. E vamos estar meditando para uma igreja que está fazendo 20 anos, Uma igreja que está amadurecendo na presença do Senhor, uma igreja que celebra o seu aniversário, uma igreja que tem uma história, Uma história que já foi feita, uma história que ninguém mais pode mexer. Daqui para frente é outra coisa, É outro momento. Então, a palavra que vem em mente para uma igreja que está fazendo aniversário, e tempo de festa é tempo de alegria, na verdade, Tempo de festa é celebração. Uma palavra que me veio em mente é coragem, Nós precisamos de coragem. Agora, o que significa coragem no livro que nós vamos meditar, de Josué? Coragem não é aquela coisa que você acha que você tem, que você segue em frente, que você arruma o prumo, você vai conseguir. Não. A coragem que nós vamos trabalhar é a coragem que vem de Deus. É o Senhor que dá a coragem para Josué. Então, esse é o propósito desse livro que nós vamos estar olhando ali, diante de tantas lutas, de tantos dissabores. A gente consegue perceber que Deus, Ele está cuidando da nossa vida. Nós vamos perceber isso. Quero convidá-los para que abram as suas Bíblias em Josué, capítulo 1. A minha versão é revista e atualizada. Josué, capítulo 1. Nós vamos ler do 1 até o verso 9. Nós leremos outros textos desse mesmo livro, mas vamos ficar do 1 ao 9. Diz assim: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-la tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer
que andares. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus único, Deus fiel, Deus que não pode mentir, Deus que cumpre a sua promessa. Nós estamos diante, ó Deus, daquilo que nós, Senhor Deus, confessamos que é a Tua palavra, daquilo que nós vivemos na prática, daquilo que nós cremos, honramos, ó Deus bendito, que é a Tua palavra, Jesus, e é sobre a Tua palavra, Deus, que nós queremos repousar os nossos corações nesta noite, ó Deus. Nós queremos sossegar a nossa vida, ó Deus bendito, naquilo que o Teu Espírito Santo quer falar às nossas vidas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, acalma o nosso coração, para que a gente entenda, compreenda, vislumbre o Teu poder, a Tua glória, a Tua majestade, a Tua graça infinita, ó Pai, nestes textos que a Tua palavra nos ensinará nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. O pastoreio de Deus na vida da igreja. O pastoreio de Deus na vida da igreja. Nós temos percebido, irmãos, que realmente as nossas vidas, elas estão completamente agitadas. Ainda conversando com o pastor agora há pouco, não tem pessoa, não tem família que não está numa correria grande. Nós estamos, assim, numa coisa forçada, todos os dias é correria, é tensão, a gente às vezes não consegue descansar mais. Quando a gente tenta descansar, geralmente a gente está ou diante de um computador, ou diante de uma TV, vendo nada, prestando atenção em nada, não querendo ocupar a mente com nada que seja interessante, né? Então, e quando a gente olha para esse texto da palavra de Deus, de um momento muito especial da vida da igreja. Aquela igreja havia, por um grande tempo, né, essa igreja que o Senhor havia comissionado, desde do Éden, agora Deus está ali, eles estão há poucos dias de passarem o Jordão, de assumirem a terra prometida, de tomar posse daquilo que o Deus Todo-Poderoso disse, que eles herdariam uma terra. Ele daria uma terra que manava o quê? Leite e mel. É terra de príncipe, é terra de rei. É uma terra maravilhosa. E eles estavam, então, há pouco tempo de conseguir fazer isso. Só que tem um detalhe no texto que a gente precisa entender. Havia um momento muito distinto naquele instante. Para os irmãos saberem, Moisés tinha morrido. O povo pranteava Moisés há mais de 30 dias. Se você ler um pouquinho de Deuteronômio, você vai perceber, o povo pranteava porque morreu Moisés, o grande líder, um homem que eles veneravam, um homem que eles, por mais das dificuldades que eles passavam, mas um homem que eles respeitavam, e Moisés tinha morrido. Eles estavam então temerosos, eles estavam então preocupados. O que vai acontecer daqui para frente? Agora, se o povo estava preocupado, vocês imaginem como é que estava Josué, né? Conduzir mais de 2 milhões de pessoas para um momento muito ímpar da vida da igreja, um momento muito distinto, um momento que precisava não só atravessar o Jordão, não só chegar à terra prometida, mas o que fazer a partir dali. Nós precisamos entender isso, que parece simples, vai assumir a terra prometida, vai herdar a terra prometida, vai tomar posse. Não é só tomar posse. Estava sobre a vida de Josué um grande trabalho. Josué, então, veremos aqui que ele está diante de uma situação bastante difícil. Quem sabe até se sentindo desqualificado para o serviço, né? Quem sabe até se sentindo bastante temeroso. O nome de Josué é interessante, que diz: o Senhor salva. Não é Josué quem salva, é o Senhor salva. Então, irmãos, quem sabe nós possamos entender que Deus, nesta noite, Ele está, assim como Ele está chamando Moisés para uma grande obra, de uma envergadura bastante grande, Ele possa estar chamando um de nós aqui nesta noite, para também um grande trabalho na nossa vida. Então, quando eu quero falar hoje, irmãos, que Deus é quem pastoreia a vida da igreja, é para a gente descansar no Senhor. Não adianta a gente ficar preocupado com o dia de amanhã. Nós precisamos entender que o momento é agora. O Senhor quer pastorear hoje o meu e o seu coração. O Senhor quer que a gente possa descansar, como esse hino que nós cantamos, maravilhosa graça do Senhor. Como é importante entender como a graça reage na nossa vida, como a graça age na nossa vida. Como mudar, irmãos, o nosso coração. Como mudar a nossa atitude como igreja do Senhor para vislumbrar aquilo que ainda o Senhor quer fazer. A gente precisa entender que o pastoreio de Deus, ele precisa ser entendido na nossa vida. Você se sente pastoreado por Deus?
ou você tem pastoreado sozinho a tua vida? É interessante isso, viu? Porque às vezes a gente está tão acostumado com as coisas da igreja, desse mundo evangélico aí, que a gente já sabe tudo, as respostas todas, né? Josué, naquele momento, não tinha uma resposta. Josué não sabia o que ia acontecer, mas quando a gente olha o texto que nós acabamos de ler, a gente percebe algumas coisas interessantes. O livro de Josué é um pronunciamento de Deus derramando coragem para a vida do servo. Está dizendo, Josué, coragem, tenha coragem. E nós precisamos ter coragem. Mas coragem para quê? A gente vai entender lá na frente que eu vou explicar. Então esse livro, na verdade, é uma fonte de encorajamento, é uma cachoeira que derrama sobre a vida do servo coragem. Você precisa de coragem? Eu preciso de coragem. E vocês vão descobrir por que precisamos de coragem. A igreja precisa de coragem. Nós temos visto hoje que igrejas hoje, elas pululam em vários lugares. Cada canto está crescendo uma igreja, não é verdade? Só que isso não significa que o evangelho está chegando. Muito pelo contrário. Crescimento de igreja não quer dizer que o evangelho está chegando. Por quê? Porque há muitas igrejas aí descomprometidas com a palavra de Deus. Elas estão querendo usar desta palavra, usar da Bíblia em detrimento próprio. Aqui nós podemos perceber, irmãos, do verso 1 ao verso 10, nós temos aqui o grande eu sou. O Deus Todo-Poderoso incentivando a Josué, mesmo diante do choro do povo todo. Havia pranto no Israel, Moisés estava morto, o povo chorava, havia passado mais de 30 dias de lamentação, eles estavam passando uma grande luta, mas a nação, com mais de 2 milhões de pessoas, estão aguardando o que Josué tem para eles. Josué tem a missão de conduzir esse povo à tão sonhada terra prometida. Então, imagina a tensão, as dúvidas, substitui Moisés. Até esse presente momento, Josué, presta atenção, ele serviu por 40 anos ao lado de Moisés. 40 anos sem falar nada, simplesmente ouvindo, vendo Deus agir, trabalhando na vida daquele povo, mas Josué ao lado. 40 anos no deserto, ele viu o seu mestre e viu Deus falar com o seu mestre. O povo, então, irmãos, está ali agora olhando para ele, Josué olhando para ele também, olhando para Deus, diz, o que eu faço? O que eu posso fazer? Josué é morto. Moisés é morto. E agora? O que tem pela frente? Só que o detalhe, o texto começa dizendo assim, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué. Quem falou a Josué? É Deus. É Deus que chama. Então, como eu disse, o pastoreio da igreja é de Deus. O pastor está aqui, mas eu quero dizer, pastor, descansa, não é você que pastoreia essa igreja. Se Deus não pastorear essa igreja, todo o rebanho está perdido. Então, nós podemos perceber exatamente isso, que o pastoreio de Deus é importante para a igreja entender. Para comemorar 20 anos, Deus pastoreou essa igreja. Quantos anos mais? Deus precisa pastorear essa igreja. Então, nos primeiros versículos, de 1 a 10, Deus está incentivando a Josué, dizendo, Josué, seja forte, tenha coragem. Mas isso não bastava. Os irmãos sabem que pastorear uma igreja, pastorear pessoas não é fácil. É fácil lidar com pessoas? Não é. É muito difícil lidar com pessoas. Aí a gente vê, irmãos, que a partir do verso 10 a 15, Josué, já sabendo da sua missão, ele começa a incentivar os seus príncipes para que vão ao povo e diga para o povo, santifica, porque o Senhor vai fazer maravilhas no nosso meio. Então, Deus incentiva Josué, Josué incentiva o povo, e agora o povo vai responder a partir do verso 18, dizendo assim, olha o que diz lá, versos 16 e 18. Então responderam Josué dizendo, tudo quanto ordenaste, faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Olha que coisa maravilhosa, Deus incentiva Josué, Josué incentiva a igreja, e a igreja diz para Josué, Josué, nós estamos contigo, saiba disso. Aonde você for, assim como nós somos com Moisés, nós seremos contigo. Eu quero puxar aqui a sardinha para pastor, porque como é bom isso, viu? Quando a igreja está caminhando junto com o pastor e diz assim, pastor, eu quero dizer ao Senhor, o Senhor está no caminho certo. Sabe por que eu quero dizer isso, irmãos? Porque toda liderança que faz, é uma liderança que está sujeita a errar.
Não tem como. Agora, sempre quando a gente erra, as críticas vêm e vêm pesadas. Agora, e quando acerta? Por que não elogiar? Por que não agradecer? Eu quero estender um pouquinho mais isso. Nós estamos olhando num cenário de igreja, mas pensa lá na tua casa. Nós não somos críticos demais com aqueles que moram com a gente? A gente não acaba desestimulando as pessoas que estão próximos de nós? Às vezes no trabalho, às vezes em qualquer outro lugar. Aqui nós estamos aprendendo uma lição. Encoraja o outro. Anima o outro. Na igreja, então, vocês que são membros dessa igreja, se o pastor está andando no caminho certo, dá um abraço nele, apertado, suspiro dobrado de amor sem fim, e diga: pastorzão, estou contigo, quero andar contigo. Tenho certeza que o coração dele vai ficar fervoroso. Tenho certeza que ele vai dizer assim: meu Deus, eu preciso me render mais aos teus pés. Então é exatamente isso que acontece. Josué, depois dessa sequência de encorajamento, ele já está mudando o seu coração, ele já está mais animado. Eu tenho certeza disso, que Moisés está agora com coragem, com incentivo para continuar essa obra que ele a qual é vocacionado. Então, irmãos, a gente pode ver na história da conquista da terra prometida algumas lições importantes. Não se trata somente de liderar um povo à terra prometida. Se trata de levar um povo a manter uma íntima comunhão com Deus. Que tarefa, hein? Que trabalho. É Deus que está à frente deste processo. O primeiro ponto da nossa meditação, que o pastoreio de Deus na vida da igreja vai mostrar pelo menos 3 coisas aqui. A primeira delas está no versículo 1 e versículo 2. Ele vai dizer assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora. A primeira lição que esse texto nos mostra é que a obra de Deus não para. Preste atenção nisso. Moisés morreu, o povo está prestes a tomar a terra prometida, mas quem vai conduzir? Sempre terá uma pessoa para assumir o lugar. Saiba disso. Nós não somos insubstituíveis. Às vezes nós achamos que somos, né? E a gente faz tudo achando que nós somos os únicos. Aqui Deus está nos mostrando na sua soberania o quanto Ele está mostrando para Josué, dizendo o seguinte: Josué, Moisés morreu. Todos morrem. Vocês sabiam disso? Todos morrem. Então, você, a partir de agora, passa o Jordão. Passa. Então, a obra de Deus continua, mas nós paramos. Moisés morreu. Havia um povo que precisava herdar essa terra. Hoje somos eu e você nesta empreitada. Sigamos o que Deus nos manda fazer. A palavra em destaque aqui, irmão: quantas coisas nós perdemos? Quantas oportunidades foram jogadas desde o princípio? Nós somos mandados por Deus para tomar posse daquilo que Ele nos deu. No jardim do Éden, jogamos fora a ordem de Deus, desprezamos Deus para satisfazer o nosso querer. Nós não somos insubstituíveis. Assim como Moisés não foi. Assume Josué e, mesmo com todo o seu temor e dúvida, segue a ordem de Deus. Em segundo lugar, este falou a Josué: não podemos fazer a obra sem o chamado de Deus. É interessante entender o seguinte aqui. Às vezes a gente se mete a fazer coisas das quais nós não fomos chamados. Porque a gente acha que a gente sabe, porque a gente tem a ideia de que alguém falou. Quem está falando com Moisés, com Josué aqui? O próprio Senhor. Então, quando o Senhor chama, aí sim a gente faz a obra. Uma coisa interessante nesse texto que eu quero mostrar para os irmãos é que a gente tem que ter o entendimento que na obra de Deus não tem voluntariado. Eu sou voluntário. Não, tem vocacionado. Quando Deus vocaciona, Ele envia. Sabe por que eu quero reafirmar isso? Porque às vezes a gente acha, quando a gente diz: eu sou voluntário para ajudar, pastor. Aí quando você acha que você é voluntário para ajudar, você tem a ideia que você escolheu, que você pode descer do barco a hora que você quiser. Não é assim que funciona. Aqui quem está chamando, quem está vocacionando, é o Senhor que diz: Josué, você assume a parada agora. Você tem a missão de fazer o povo passar.
a terra prometida, assumir a terra prometida. Então, Deus é quem vocaciona, é Deus quem envia. Aqui é esse alerta que eu quero deixar para os irmãos. Então, nós não podemos deixar, nós não podemos desistir se foi Deus quem vocacionou. Por isso, preste atenção. Cuidado que não existe voluntariado na obra do Senhor. Somos todos vocacionados. E quem é vocacionado, segue avante. Como diz o texto da palavra do Senhor, né? Não dá para olhar para trás. Quem é vocacionado, olha para frente, olha para a cruz, olha para Jesus, e não importa as lutas e dificuldades, mas sabe que tem que obedecer ao seu Senhor. Amém, irmãos? Nós podemos perceber aqui em terceiro lugar também, uma coisa interessante: ninguém pode ser líder sem ser liderado primeiro. Se você observar no texto, volta um pouquinho lá, no versículo 1, no finalzinho diz assim: servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Preste atenção nisso. Antes de Josué assumir a posição de líder, ele primeiro foi servo. Não dá para ser líder sem ter servido primeiro. Isso é um grande problema, porque muitas pessoas querem cargos, né? Muitas pessoas querem servir porque querem cargo, querem aparecer. Irmão, 40 anos ao lado de Moisés não apareceu. Agora o Senhor chama, o Senhor vocaciona, o Senhor dá autoridade para ele. Agora ele pode ir. É por isso que há tantas decepções no nosso meio evangélico, de pessoas que querem assumir coisas que não são chamadas, e às vezes pastores que indicam pessoas que não têm vocação para isso. Se Deus não confirmar o coração seu, não faça nada. Espere a graça se revelar à tua vida. Porque quando você for, não tem volta. É para sempre. Maravilhoso isso. Agora, a gente pode observar o seguinte, que Josué foi submisso, Josué soube ser liderado por Moisés, Josué não quis nada para si, não usou de vantagem por ser próximo de Moisés, apenas o quê? Servo, servo e nada mais. A gente tem que entender isso. Servo e nada mais. É isso que somos. Servos e nada mais. Josué pede duas coisas aqui. Deus pede duas coisas para Josué, para que ele use da sua coragem para olhar para as Escrituras. Não dá como você ir para a terra prometida, não dá para você dar um passo daquilo que você vai receber, das bênçãos do Senhor, de uma terra que mana leite e mel, sem você conhecer o que Deus requer de você. É por isso que ele fala: coragem, ser forte, corajoso, aplica-te a entender a lei, medita nela dia e noite, e procura fazer tudo o que dela está escrito. Coragem é para isso, presta atenção então. Coragem não é para você assumir a igreja, assumir um trabalho, não, coragem é para entender as Escrituras. Coragem é para você mergulhar nas Escrituras e dizer: Senhor, eu quero saber qual é a tua palavra para a minha vida, Senhor. É só assim que a mudança vem, é só assim que o acerto, é só assim que a vitória chega, quando a gente começa a se debruçar diante da palavra do Senhor, todos os dias. E uma coisa que a igreja tem errado, tem esquecido, é da palavra do Senhor, irmãos. Eu quero dizer que na minha igreja, na minha denominação, eu insisto todos os dias: crente que não lê a Bíblia está perecendo no caminho. Nas nossas casas, a palavra de Deus precisa ser aberta. Eu preciso sentar junto com os meus filhos, com a minha esposa, realizar o meu culto doméstico e dizer: Senhor, essa casa é do Senhor. Nós passamos semanas sem ler a palavra. E aqui Josué é chamado para ter coragem. Coragem para quê? Para ler a Bíblia. Deus está chamando nós esta noite para ter coragem, para ler a palavra de Deus, para descobrir o que ela tem, para descobrir o que ela requer da nossa vida. Essa é uma das missões de Josué, descobrir o que a palavra de Deus requer para a vida dele. Quarto lugar que a gente pode ver no versículo 2 aqui, ele diz para Josué: dispõe-te agora. Deus está te chamando, dispõe-te agora. Irmãos, eu vou ser franco com os irmãos.
O ministério pastoral ele tem que ser pensado em discipulado. E amanhã nós vamos falar sobre discipulado. Nós precisamos deixar pessoas para continuar o trabalho. Mas não somente deixar pessoas sentadas, não, pessoas dispostas. Pessoas que têm o desejo de continuar o trabalho e com a mesma ênfase, com a mesma energia. Mesmo diante, você pode sempre colocar, pastor, mas eu tenho trabalhado demais, eu tenho feito tantas coisas. Mas no Senhor a gente tem que ter disposição. A igreja tem que estar animada. Às vezes você chega na igreja, você vê um povo assim sentado com aquela cara assim toda triste, tudo abalado. Aí você pensa, mas será que só eu que tenho que estar feliz? Será que só eu que tenho que trazer uma palavra de incentivo? Será que só eu? Será que a própria palavra por si mesma não se revela ao teu coração? Se você não lê, não se revela. É por isso que tem que ter coragem para ler a Bíblia. É por isso que tem coragem para dizer ao Senhor, dispõe o meu coração a servir o Senhor. Então, coragem. Para quê? Para olhar para a palavra. E aí que está o detalhe. O texto termina dizendo o seguinte, que quem olha para a palavra, ele diz assim, Josué, se você olhar para a palavra, se você mergulhar na palavra, se você entender qual é a minha vontade na palavra, olha o que vai acontecer no finalzinho do versículo, olha lá. Versículo 8. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Irmãos, eu não sei por que então que a gente não procura nos afincarmos na palavra do Senhor. Porque o resultado dela é o que para nós? Prosperidade e uma vida bem-sucedida. E o que é uma prosperidade e uma vida bem-sucedida? Você pode dizer, é dinheiro. Não, é conhecer de Deus. Prosperidade e caminho bem-sucedido é o servo que conhece quem é o seu Deus. É isso que a palavra está dizendo. Então, a obra de Deus não para. Moisés morreu, Josué assume. Eu tenho certeza que aqui nesta igreja tem muito trabalho a ser feito. Tem muitas coisas a ser feito. E Deus está chamando todos para este trabalho. O pastor é o líder. O pastor está à frente do rebanho. É chamado para isso. Mas você que é ovelha dele, tenha a mesma coragem para ir com ele e tomar posse da terra prometida. E qual é essa terra? Pode ser a tua casa. É a tua casa. A tua família, o teu trabalho. Por quê? Porque foi mandado de Deus. Diz o texto aqui que aonde os nossos pés pisarem, aquele lugar é o quê? Santo. Toma posse disso, irmão. Acredita nisso. Nós precisamos mostrar para o mundo inteiro que nós somos um povo selecionado pelo Senhor. É Deus quem nos chama, é Deus quem nos vocaciona. Então, o pastoreio de Deus, irmãos, ele mostra que a obra de Deus não para. E a segunda coisa que ele mostra para nós é o nosso caminho é o caminho de Deus. Capítulo 3, verso 3. Veja lá. E ordenou ao povo, dizendo, quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Então agora nós conseguimos perceber a seguinte coisa, há uma providência de Deus. Às vezes, irmãos, a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito, a gente traça o nosso caminho, e o texto está dizendo o seguinte, não é o nosso caminho, não é o jeito que você aprendeu. A gente às vezes sai do seminário, faz algum curso, eu quero fazer desse jeito, agora vou mudar. Vou trabalhar uma estratégia diferente, vou fazer algo diferente, ou então no teu emprego, no teu trabalho. Mas Deus está dizendo uma coisa muito importante nesses versículos para nós. Deus está dizendo o seguinte, nós precisamos entender que o caminho da igreja, o meu caminho e o teu caminho, é o caminho do Senhor. É o caminho do Senhor. É através da arca da aliança que nós precisamos seguir. Não há outro caminho, não há outra possibilidade, não tem imediatismo, não tem atalho, não tem jeito fácil, precisa ser o caminho da arca da aliança do Senhor. Aqui vemos claramente, irmãos, que a arca aponta para Jesus Cristo. Isso afirma bem claro ao povo e a nós que existe uma aliança, e ela permanece até hoje, firmada no sacrifício salvífico do Senhor Jesus. Quando nós estamos
vivendo como igreja de Deus, nós precisamos entender que Deus quer mostrar, não é o caminho do pastor, não é o caminho do ancião, não é o caminho do líder maior, não é do jeito do homem, não é do jeito da mulher, não é do jeito do filho, não é da forma como nós achamos. O caminho a ser seguido é o caminho do Senhor. Irmãos, mais de 3 milhões, 2 milhões e meio de pessoas. Vocês imaginem quantas pessoas do jeito que eles queriam, como é que seria? Deus está dizendo, não é como vocês querem, viu, Josué? Não é nem como você quer, mas é como eu quero. Tem que ser do meu jeito. E vai acontecer um milagre fantástico ali, né? O Jordão, ele será parado as suas águas. Para quem não sabe, mas não vai ser assim um pedacinho pequeno. Segundo alguns estudiosos, tem mais de 20 quilômetros onde o Jordão para. E o povo passa de pé seco. Pensa no milagre. Pensa na grandiosidade e no poder de Deus. Só que o povo precisava olhar para onde? Para a Arca da Aliança. Não tira os olhos de lá. É para lá que o povo precisava olhar. Atento à voz daquele que está instruindo. Às vezes a gente quer agir de um jeito nosso, ou de algumas pessoas. E a palavra está sendo bem séria. Nunca vai ser do nosso jeito. Por isso que começa dizendo, olha para a palavra. Instrui-se na palavra. Tenha afinco na palavra. Porque se a gente estiver olhando para a palavra, aí sim será a vontade do Senhor. A outra coisa que o texto vai nos mostrar, para que esse povo venha assumir essa terra prometida, ele tem que primeiro então entender que é Deus quem deve dar a direção. Deus tem dirigido a tua vida? A palavra de Deus tem governado a tua casa? A palavra de Deus tem governado os teus negócios? A palavra de Deus tem governado todos os seus sentimentos, emoções, tudo na sua vida? Porque se ela não estiver governando, não é Deus quem está tomando conta da tua casa, da tua vida. A outra coisa que o texto vai nos mostrar, que no versículo 4 fala, haja uma distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Por que essa distância? O que nos mostra o texto? A igreja vai seguir a Arca da Aliança do Senhor, mas ela manterá uma distância. Essa distância era de pelo menos 960 metros. Seguir-se-á de longe. Por que isso? A gente precisa entender que aquele povo que está ali, era um povo pecador, era um povo cheio de fraqueza, era um povo que tinha suas debilidades, era um povo que, por mais que fosse santo, sim, era, mas era um povo pecador. Havia que ter uma distância entre Deus e aquele povo. E aquele povo deveria olhar de longe, 960 metros, olhar de longe a Arca do Senhor, não perder de vista. E a gente tem que entender isso, porque às vezes nós estamos nos achando que nós somos os maiorais como evangélicos do Senhor. Achamos que os nossos pecados não interferem em nada. Os nossos pecados atrapalham tudo. Eles rompem com a nossa relação com o nosso Criador. A nossa fraqueza, então, ela causa essa separação diante do... E o Senhor está mostrando para o povo, olha, chega a mim, mas com certa distância. Vai devagar, mantenha a distância. E Deus vai dizer para Josué, Josué, santifica esse povo. Santifica. O caminho de santidade, sem a qual nós não podemos ver o Senhor, e santidade quer dizer o seguinte, preparem para ver o que o Deus Todo-Poderoso vai fazer. Estejam com os olhos abertos, com o coração aberto, para ver Deus agindo no seu meio. Então, santidade também vem de Deus. É Deus quem faz. Porque muitos aqui acham que se santificam a si mesmos, né, sozinhos. Não. Santidade é o Senhor quem dá. E Ele prepara o coração e os olhos para ver a glória dEle acontecendo naquele lugar. O milagre ia acontecer. Então Deus fala para José, santifique esse povo, para eles perceberem o meu poder no meio deles. Há uns anos atrás, Deus tirou toda aquela nação e fez com que o Mar Vermelho se abrisse e o povo passasse. E 40 anos depois, um povo que já tinha caminhado, já não mais conhecia os poderes do Senhor. Um povo que boa parte daquela geração já havia esquecido. Então Deus está se revelando novamente àquele povo que vai assumir a terra prometida. Deus é grande, mas santifica a tua vida. Santifica a tua casa. Santifica o teu coração.
porque Deus quer agir, e Ele vai agir. Então Deus está preservando aquele povo. Deus está dizendo, olha, afasta um pouquinho, porque muito perto você pode morrer. A verdade é essa. Cuidado com a tua santidade, santifica-se. Deus está preservando aquele povo. E interessante aqui, irmãos, é que Deus quer mostrar realmente que Ele é o Deus eu sou. Só existe um. É só Ele o eu sou. Nós nunca chegaremos perto da santidade do Senhor. Então, o pastoreio de Deus nos mostra que a obra de Deus não para, que o nosso caminho não é o meu caminho, mas é o caminho de Deus. E a terceira coisa que nós vamos perceber nesse texto, irmãos, capítulo 3, verso 17, preste atenção lá, 3,17. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo o Israel passou a pé enxuto através do Jordão. A terceira coisa que o pastoreio de Deus faz sobre a vida da igreja é que, em Jesus, todos nós passaremos o Jordão. Em Jesus, todos nós passaremos o Jordão. A redenção tem poder para toda a humanidade. A garantia é dada por Deus. Ninguém ficou fora, ninguém ficou para trás, todos passaram pelo Jordão. A igreja precisa enxergar que a salvação de Jesus tem poder para isso. Jesus é suficiente para levar quem Ele quiser levar para o Jordão, atravessar. E é o que acontece ali. Então, Josué tem um chamado, tem uma missão, tem um rebanho, tem uma terra a ser conquistada, mas Deus é quem está chamando Josué para essa missão, é Deus quem está chamando a mim e a você para a missão que nós temos. Nós não somos apenas ouvintes, nós precisamos ser praticantes, nós temos autoridade do Senhor. Deus nos está dando autoridade quando Ele nos chama, e nos chama pelo nome para esta obra. Nós temos uma terra a ser conquistada, nós temos uma cidade, nós temos uma família, nós temos um povo. Nós somos chamados nesta noite para passar o Jordão, irmãos. Nós somos chamados nessa noite para, junto com Jesus, enfrentarmos as nossas lutas. Essa igreja, então, celebra hoje 20 anos da sua história, e muito mais coisas vão acontecer, mas precisa ter coragem, precisa ter disposição, precisa ter obediência à palavra do Senhor. Sem isso, nós não vamos conseguir. É interessante isso, irmãos, porque a empreitada é grande. Quero dizer que nem todos aqui estão satisfeitos com as suas vidas, eu posso ter certeza disso, né? Hoje o mundo ele é hostil com a verdadeira igreja. A igreja que prega o Evangelho, a igreja que vive o Evangelho, ela tem tribulação, ela tem luta. Mas uma coisa que nós temos junto com a luta e com a tribulação é a salvação do nosso Senhor Jesus. É Ele que nos dá a vitória, é Ele que nos faz chegar a olhar para o outro lado e perceber que a terra está lá, que nós podemos tomar posse dela. Obediência. Obediência à palavra de Deus. Se nós não obedecemos à palavra de Deus, nós ficamos sem perspectiva. Nós devemos ser pastoreados por Deus e entender que o seu pastoreio requer obediência. E a gente olha para todos os servos de Deus da história da palavra, a gente olha para Jesus Cristo, e uma coisa que mostra é a obediência do servo. Sem obediência a gente não consegue nem passar perto daquilo que Deus tem proposto para a nossa vida. Coragem. A palavra de Deus, então, é coragem. Coragem para entender as Escrituras. Coragem para vivenciar as Escrituras. E uma coisa que o texto tem muito mais coisas para ser falado, mas umas coisas que eu gosto aqui também, para a gente poder levar para casa junto essa meditação, é que quando o povo atravessa todo o Jordão a pé seco, Deus pede para que Josué tire 12 pedras, e colocasse 12 pedras e levasse junto e fizesse um memorial. E aquelas 12 pedras representavam toda a nação de Israel, as 12 tribos. E é justamente Deus faz daquele momento que aquelas 12 pedras representassem memorial de Deus. Por quê? O texto vai dizer, olha o que diz no capítulo 4, lá no verso 23 e 24. Porque o Senhor vosso Deus, capítulo 4, verso 23 e 24, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Nós somos, então, como aquelas pedras
memoriais de Deus, para que as pessoas possam ver que aquele lugar, o Deus Todo-Poderoso, passa. Você é memorial de Deus na tua casa. Na tua casa, no teu bairro, aonde você estiver, as pessoas precisam olhar para você e dizer, você é de Deus. É assim que você é visto? Se não é, mude. Coragem para mudar. Coragem para ler as Escrituras e entender o que Deus está te chamando aqui. O que Deus está te vocacionando. E quando Deus vocaciona, precisamos cumprir. Nós somos encorajados, então, por Deus nesta noite, junto com esta igreja que celebra 20 anos, a não desistir. Vamos juntos. Temos muitas coisas pela frente ainda, o trabalho não cessou. Josué liderou seu povo, sua igreja, sua casa, a terra prometida, a tomar posse do que Deus está dando. E mostrou ao povo que se tratava muito mais de que tomar posse. Era um convite para andar com Deus por toda a vida. Era um convite para acreditar com fé nas promessas do Senhor. Era avançar em meio às crises. A motivação para prosseguir é Jesus Cristo, é a Arca da Aliança. Olhe para ela. Repouse em Jesus. Está cansado? Não tem quem não esteja cansado. O nosso repouso é no Senhor. É Ele que vai dar descanso para a nossa alma que está aflita. Saia então de cena. Tira o teu nome. Tira aquilo que você é. E deixa o Senhor dizer para você, posso controlar a tua vida? Posso dizer para você o que você precisa fazer? Posso mostrar para você onde está errado e o que você precisa deixar? Se sim, deixa Deus agora agir. E é assim que Josué fez. Ele deixou Deus primeiro falar com ele e mostrar para ele o que precisava ser feito. E o segredo, leia as Escrituras, que Deus vai revelar o que Ele quer fazer na sua vida. Para nós, então, hoje, irmãos, temos por certo, Deus está nos chamando pelo nome para seguir a obra dEle em nossa vida. Coragem, coragem. Seja fiel a Deus nas coisas mais corriqueiras da vida. Caminhe com o Senhor e tome posse da terra que Deus está te dando. Amém? Deus nos abençoe. Quero convidar a igreja a orar. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus bendito, a Tua palavra nos instruiu nesta noite, ó Deus bendito, que a obra do Senhor não para, Pai. Nós paramos, mas a Tua obra permanece, Senhor. Senhor Deus, há muitas coisas a serem feitas através da nossa vida, Pai. Há muita coisa ainda que o Senhor precisa trabalhar em nossa vida antes de a gente começar a trabalhar na igreja, Pai. É necessário que o Senhor esteja sarando os nossos corações, ó Deus. É necessário que o Senhor esteja dando, Senhor Deus, às nossas casas, às nossas famílias, ó Deus, a revelação da Tua palavra, da Tua Escritura, Jesus. É necessário que, como povo de Deus, como filhos da aliança, como servos do Senhor, a gente tenha coragem para ler a palavra de Deus, ó Pai. Porque é a Tua palavra que vai fazer a mudança necessária, Pai. A Tua palavra nos instrui que a obra de Deus não para, Pai. Nós precisamos estar atentos à Tua voz, Jesus. E uma coisa importante, ó Deus, não é do jeito que eu quero. Nós não precisamos fazer um evangelho que agrade as pessoas, não. É do jeito que agrada ao Senhor. É Jesus que nós precisamos agradar. O culto é para Deus. A nossa vida é para Deus, o nosso serviço é para o Senhor. Quanto mais a gente conhecer do Senhor, mais próspero e bem-sucedida será a nossa vida, Jesus. Pai, que esta igreja que celebra 20 anos da sua existência, ó Deus, se meta a conhecer a palavra de Deus, Senhor Deus, seja imbuída de conhecer a palavra de Deus, busque, Senhor Deus, a presença do Senhor Deus Todo-Poderoso, ó Pai. Porque eu tenho certeza, ó Deus, que quanto mais buscarmos o Senhor nos levará até a nossa mansão celestial, ó Pai. Todos iremos juntos contigo em Jesus Cristo. Abençoa a tua igreja nesta noite, abençoa o pastor dessa igreja, a liderança dessa igreja, a todas as famílias desta igreja. O Senhor manda para nós nesta noite coragem para ler as Escrituras, coragem para ser pastoreados pelo Senhor. Deus nos abençoe. Amém.